Olá, pessoal. Desejar uma excelente noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos à noite da Conversa com o Tarô. Um programa que a gente está implementando hoje no meu canal, com a participação de uma terapeuta, Ana Guerra. Rapidamente, antes de convidá-la para fazer parte desse momento tão especial para todos nós aqui, queria contar rapidamente a história, né? Nós temos um amigo em comum, o Antônio, que deve estar aqui com a gente agora. E nas nossas conversas ele falou, poxa, a Ana também trabalha com tarô, ela tem uma outra pegada. E a Ana falou para mim de algumas coisas bem bacanas e tal, sobre tudo que está me acontecendo, me levou a algumas reflexões. E eu falei, essa menina é bacana, é fantástico o trabalho dela, quero conhecer. E a gente conversou e eu fiz um convite para a gente colocar um programa falando sobre a conversa com o tarô num enfoque diferente. O meu olhar mais oraculista, o olhar dela mais terapêutico, mas tudo feito com muito carinho, com muito amor, para levar uma mensagem para vocês. Então, essa é a nossa proposta, nossa conversa com o tarô. Então, não tem mais por que aguardar. Vamos receber com muito carinho, então, aqui na live, a Ana Guerra. Oi, Ana, boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Oi, boa noite, Gil. Queria te agradecer. Boa noite a todos. Queria te agradecer aí pela oportunidade de fazer esse trabalho com você. Tenho certeza que vai ser um grande aprendizado, né? Como você falou, uma conversa e um aprendizado com você, com os nossos seguidores também, né? Porque a gente vai trocar aí, né, ideias sobre esse oráculo incrível, né? Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou apaixonada, né, pelo tarô. Somos todos apaixonados pelo tarô. E você está linda, toda de rosa, né? Vênus, hoje Vênus está muito especial lá no trânsito, Muito né? Lá no obrigada. universo. A Vênus está maravilhosa, eu dei uma olhadinha e você veio de rosa, né? Até me falaram, coloca rosa. Eu falei, Olha, é a eu minha cor adoro, mas preferida. eu não tenho rosa aqui agora no momento. Vou botar umas flores aqui para homenagear a Afrodite, né? Nós que estudamos o tarô temos muita sintonia com a mitologia, né? E nós sabemos que esses nomes todos dos planetas vêm lá da Sim, mitologia. com certeza. Júpiter, né? Vênus, que é Afrodite. Enfim, tem muito estudo. Inclusive, tenho aqui o meu livro de cabeceira, né? O tarô mitológico, é maravilhoso. Então, para vocês que estão assistindo a live, tarô tem que ter muito estudo. Um outro que eu indico, Jung e o Tarô, esse livro também é maravilhoso. Eu ia pegar, é o meu livro de cabeceira, ali. Esse aqui é fantástico. Eu estou fazendo um curso falando sobre o tarô e os orixás, então eu tenho algum material aqui, porque como a gente estuda, né, Ana? A gente estuda em tantas Sim, biografias, em tanto material, a gente tem a oportunidade de estudar sobre a mitologia nórdica, lá no Enforcado, né? A gente tem a mitologia grega e romana sim, assim permeando isso toda a mesmo. história do tarô. Então, por que também não trazer para nossas raízes, né, do nosso folclore, da nossa cultura, do nosso povo, da nossa miscigenação, assim como a gente consegue encontrar na figura mitológica esse representante do tarô, dos arcanos maiores, na figura africana, nos orixás africanos, também a gente encontra certinho aquele que encaixa com aquele perfil. E traz o quê? Traz uma intimidade, né? Uma facilidade de ver, porque o tarô, ele é vivo, né, Ana? Ele é vida, ele é exemplo. Não adianta, a gente tem que trazer ele para o nosso Sim, povo, para os nossos seguidores, para os nossos amigos. A gente tem que trazer uma linguagem de igual para igual, né? Então é muito legal a gente poder oferecer para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live hoje isso essa mesmo. visão, né? Que todo amor vale a pena, o tarô é amor e o tarô ele tem essas várias vertentes. Nenhum tem vertente errada nem certa. Na verdade, Isso nós mesmo. estamos todos vivendo uma grande história
e o tarô ali ele vai estar caminhando, contando uma história, a nossa jornada do herói, né? Cada um de nós tem a nossa Isso jornada do mesmo. herói. Isso mesmo. Queria pedir para o pessoal da live se E você puder falou, colocar. Gil, desculpa te atrapalhar. Oi. Eu estava falando que todos nós temos uma jornada do Oi. herói, temos uma jornada de vida, né? Um aprendizado. Eu ia pedir para quem está acompanhando a live, se quiser, colocar aqui no nosso chat alguma coisa, uma boa noite, conversar com a gente aqui, eu ia ficar muito feliz se usassem o chat aqui. Inclusive, a gente vai sortear uma pergunta no final. Eu queria ver quem está acompanhando, se pudesse colocar aqui no chat do StreamYard aqui para a gente acompanhar, tá bom? Então, essa proposta surgiu, né, com essa vontade de juntar um pouco do meu conhecimento e do dela, embora a gente tenha vertentes diferentes, mas levar para vocês um pouquinho, né, do sei que nada sei, mas do pouco que aprendi e conversar com vocês sobre o tarô, sobre essa energia maravilhosa, sobre essa ferramenta de autoconhecimento e de aconselhamento. E daí surgiu a ideia, né? Estou tentando colocar aqui na apresentação para vocês verem, né? Vamos ver se vai entrar aqui. Vamos ver se agora ela fica. Agora ficou. Ela não estava querendo ficar. Então, a gente preparou, né, essa conversa com o tarô, onde eu vou ter o meu enfoque, a Ana Guerra vai ter o enfoque dela, a gente vai estar falando com vocês, conversando, discutindo vários temas, mas hoje a live é para a gente se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? Então, a gente tem aqui, eu começo falando um pouquinho de mim, do meu trabalho, né? Dessa parte mais oraculista do meu enfoque. Em 2018, eu fui à Espanha, lá na Andaluzia, né? Eu tenho uma vida espiritual, uma proteção espiritual, um mentor, um cigano, e ele falou no meu coração, quando você voltar, a gente está vivendo esse momento, um momento muito forte espiritual para a gente, nessa caminhada, nessa trilha para a Andaluzia, onde aí esse mentor deve ter vivido, né, alguma coisa muito importante, e eu me arrepiava o tempo todo com as experiências. E quando eu voltei, eu ganhei meu primeiro tarô, e aí eu comecei meus estudos em 2018. E de lá para cá, né, só estudo, aprendizado, curso, conversar com um que entende, com o outro, formando o tarólogo que eu me torno, né, através dessa experiência. E muitas amizades, muito carinho, alguns clientes. O tarô, ora eu tenho um cliente, ora eu tenho um consulente, ora eu tenho um paciente, né? E a gente acaba trazendo muito importante no dia de hoje, você poder escutar o outro, dar atenção ao que o outro tem a dizer. As pessoas estão vivendo um tempo tão rápido que às vezes não param para ouvir o que o outro tem para dizer. Então, naquela 1 hora de consulta, é a hora em que ele pode, o consulente, o paciente, o cliente, colocar o seu coração ali, abrir o seu coração, confiar, né? É um sacerdócio, é um momento de confissão ali, onde a gente abre, né, através da internet, aquelas 2 telas, como eu estou agora com a Ana, a gente abre esse portal para essa conversa gostosa, prazerosa e que traga cura, né, que seja curativo. Agora vamos ouvir um pouquinho da história da Ana Guerra. Bom, eu sempre, como eu falei, né, fui apaixonada pelo tarô, mas os meus caminhos, né, para chegar até ele foram um pouquinho diferentes, né, do Gil, né, que ele tem mais essa parte mesmo espiritual, né. A minha foi mais uma parte, digamos assim, né, o intelectual mesmo, né. Minha primeira formação é letras, leciono também, é uma das minhas profissões, né, leciono há quase 30 anos já, e depois fiz mestrado na minha área em letras,
E ali no meu mestrado já começou, né? Porque eu fui para a área de análise do discurso literário, eu sempre fui apaixonada por literatura também, né? Então eu já tinha essa questão da simbologia, né? Porque em letras a gente tem muito essa questão da semiótica também, né? Na parte da linguística, de estudar os símbolos. E eu digo assim, que fora letras, fora literatura, né? Minha outra grande paixão sempre foi a psicologia e a psicanálise, né? Eu sempre, desde os meus 14, 15 anos, eu tinha determinado que eu ia fazer letras, depois psicologia. Infelizmente, a psicologia, não, os meus caminhos, né, seguiram de uma forma diferente, mas eu acabei fazendo psicanálise. Fiz o curso, é um curso livre, né, e lá eu consegui unir, né, essa questão dos símbolos, da literatura, com, principalmente com Jung, né, que dentre as linhas, né, que, que existem dentro da psicanálise, porque o Gil também falou do tarô, né, o tarô, ele é riquíssimo, ele tem várias formas, né, da gente interpretar, da gente ler vários enfoques, né, Gil? E a psicanálise também tem várias vertentes, né, e eu sempre me identifiquei, né, desde muito nova, eu comecei a ler Jung, Freud, com 14, 15 anos, né, sempre me interessei bastante, e teve um momento que eu tive um insight, sempre gostei de tarô, né, na minha final da minha adolescência, eu já procurava tarólogas, gostava muito, via que muitas tarólogas eram psicólogas, comecei a perceber isso também, viu, Gil? E depois eu tive esse insight, né, com o curso de psicanálise, eu falei, meu Deus, né, o tarô, ele é um instrumento, assim como os sonhos, os atos sábios, né, que pode ser utilizado para a gente externalizar, né, os conteúdos do nosso inconsciente, né, as nossas sombras, né, porque a gente trabalha ali com a simbologia das cartas, né, dos arcanos, né, e essa simbologia faz parte do que o Jung, né, denomina arquétipos, são aqueles conjuntos de imagens, né, que existem desde dos primeiros habitantes da Terra, a gente pode dizer, né, e que foram passando de geração para geração. Então, a gente encontra muitas essas imagens, como eu falei, nos sonhos, nas artes, né, na arquitetura, na pintura, no desenho. São figuras que representam o inconsciente coletivo. Os contos, né? Os contos de fadas, eles são riquíssimos, né? Nessa simbologia, né? Que representa esse inconsciente coletivo. E o tarô também. Aí eu fiz, né? Anos depois de ter cursado o curso de psicanálise, eu frequentava um espaço holístico, Consciência Cósmica, né, aqui em São Paulo, e resolvi fazer, né, as aulas, né, de um tarólogo muito famoso também, o Milton Schultz, eu acho que muitos o conhecem, já ouviram falar, ele tinha um programa na Rádio Mundial, né, inclusive minha mãe querida, né, foi um dos últimos presentes que ela me deu, né, foi esse curso de tarô, e que eu fico muito grata, né, ela sempre incentivou bastante, né, os meus estudos, assim, as coisas pelas quais eu me interessava, e foi um presente. E dali foi só um começo, né? Comecei a ler o primeiro livro que eu li, assim, que eu peguei por conta própria, porque aí eu fui pesquisando, eu gosto muito de pesquisar, foi o Jung e o Tarot, que o Gil mostrou, né? E aí eu já fiz, depois do curso do Milton Schultz, outros cursos também, estou sempre lendo, porque como o Gil falou, o tarô, ao contrário do que muitos pensam, né, é muito estudo, né, Gil? Tem várias vertentes, e é muito estudo. A gente tem que, Na as pessoas verdade, pensam que é dom, né? na verdade, o tarô, ele é o estudo e ele é a prática na vida. É as duas coisas aliadas. Exatamente. Até a próxima Exatamente. pergunta aqui que a gente tem para falar um pouquinho da gente, né? Essa abordagem, como é que o tarô chegou na minha Isso. vida, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, mas nunca, não vai adiantar nunca você só estudar, estudar, estudar e não exercer, e não vai adiantar você só querer usar a sua experiência se não tiver um ensinamento. Então, na verdade, essas coisas se casam, se cruzam, se complementam, né? Eu queria aproveitar agora para agradecer algumas pessoas que estão aqui no chat. Marina Moura, minha filha, que também é astróloga e taróloga, está aqui com a gente. Muito obrigado, Marina.
Sérgio Rodrigues da Costa está com a gente. O JP, que é um tarólogo. JP, eu assisti um programa na internet do Atom, que é um cara também, um cara que trabalha com terapia, com tarô, um cara fantástico. E ele, na pandemia, eu fui em 2018, né, logo depois, em 2020, veio a pandemia, acho que todo mundo entrou num processo espiritual na pandemia, né? Porque o que restava? Não tinha lazer, não tinha abraço, né? Só tinha você e as quatro paredes, né? E aí a necessidade de conhecimento, de encontrar alguma coisa, de se sentir abraçado, trouxe para a gente essa realidade de busca, né? Buscar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel. E para mim o tarô, né, já vinha sendo motivo de estudo, serviu para aprofundamento. Então, na verdade, esse link do JP falando nesse programa do Atom, o JP aparece lá falando sobre tarô, eu me apaixonei da forma simples, humilde com que ele falou, e ele falou na palavra mágica para mim, né, que é tarô mitológico, que eu sou apaixonado também. Ele também é uma pessoa que fez esses estudos e utiliza, porque o tarô mitológico ele conta histórias. É como você falou, as lendas, as histórias, os contos de história, quanta coisa tem para nos ensinar, né? Eu vou, no final aqui da live, a gente vai falar um pouquinho do louco, eu vou falar um pouquinho desse link, de como que uma história pode nos ensinar sobre um arcano maior, e como esse arcano maior mostra, através dessa história, um exemplo que a gente pode tirar para usar na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente está também aqui com a Ana Carla Caeiro. Sejam bem-vindos. José Carlos Ribeiro está dando beijinhos para a Sônia. E para o Zé Carlos e a Sônia, que são meus alunos de tarô, né? Estão mandando beijinho para a gente aqui, para você também, Ana. Muito obrigado, Zé Carlos, por estar aqui com a gente. Sônia também. São queridos, são meus... Não são nem mais clientes, são amigos, né? São grandes amigos. Muito obrigado por estarem aqui. Então, a pergunta que não quer calar, Ana. Como é que o tarô surgiu para você? Fala mais um pouquinho sobre esse enfoque. Então, aí eu resolvi, Gil, aliar, né, o meu trabalho com a psicanálise e introduzir o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, né, através da simbologia que ele traz. É óbvio que, às vezes, a gente consegue trabalhar junto, inserir numa sessão, né, psicoterápica, mas a gente sabe também, né, Gil, que nem todos estão abertos, né, ainda para o tarô. Né? Então, você tem que ver se a pessoa tem aquela afinidade, né? Então, às vezes, eu uso como aliado no meu trabalho, né, como psicoterapeuta, e às vezes para consulta mesmo, mas sempre com esse enfoque, né, de autoconhecimento, né, e também de aconselhamento, que é o que você também, acho que a gente tem esse ponto em comum, né? Porque, na verdade, o tarô muitas vezes vai mostrar, né, vai nos dar uma resposta que está dentro da gente, mas que a gente ainda conscientemente não percebeu. Então, ele é uma ferramenta, por isso que eu Sem falo que querer ele te ajuda interromper, no mas já interrompendo, para não perder o conhecimento e raciocínio. para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas. Sim. Muitas vezes, quando você atende o seu cliente, e isso, como eu tenho um universo espiritual, quando eu atendo uma pessoa espiritualmente, o problema dela vem para mim como uma resposta para eu mesmo. O meu aprendizado acontece ali junto com a situação. Né? Então, isso é fantástico. Eu queria falar rapidinho aqui que a Adriana é minha aluna também, que está aqui, de tarô. Já está com a gente na jornada do tarô, filmes e músicas, e agora começou a jornada dos arcanos menores. Soninha está aqui, Adriana, meus alunos vieram me prestigiar. Muita gratidão a vocês por estarem aqui. O Sérgio Rodrigues da Costa é quase meu irmão esse, hein? Eu sou Sérgio Rodrigues Moura. Gil Moura é Sérgio Rodrigues Moura. Ele é Sérgio Rodrigues da Costa. Quase que a gente, né, tem um nome bem parecido. Também seja muito bem-vindo. Se quiser fazer alguma pergunta. E eu queria lembrar para vocês que no final vai ter uma resposta de uma pergunta que vocês vão fazer. Então, eu queria pedir para vocês colocarem aí no chat qual o arcano que você mais gosta. No final, eu vou sortear um arcano aqui.
aquele que optar pelo arcano que for sorteado vai receber uma resposta. Então, coloquem aí, é a sacerdotisa, é o mago, é o papa, quem é o arcano que você mais gosta, coloca aí, e a gente vai fazer o sorteio no final para tentar trazer uma resposta breve, mas com muito carinho, para vocês que estão nos dando, né, o prazer de estar aqui com a gente nesse programa Conversa com o Tarô. Então, essa missão que a gente acaba criando é uma missão de descoberta, de busca. Eu estou buscando saber quem eu sou, estou buscando um caminho, e nessa missão e busca, elas se confundem, porque acaba que a sua missão e a sua busca, a gente tem uma história, né? Eu quero muito chegar lá no alto da montanha. Aí eu vou trabalhando, dia sobre dia, vem a noite, vem o vento, vem o frio, a cada dia eu chego mais num pedacinho, e um belo dia, depois de todo aquele trabalho, de tantas histórias que aconteceram no transcorrer dessa subida para a montanha, eu chego do alto da montanha, e aí eu vejo aquela visão maravilhosa, aquela paisagem linda. E aí eu paro e falo assim, ué, acabou? O que foi importante? O que foi importante foi cada passo, cada momento, essa jornada até chegar lá. Depois que chegou, então, muita gente acha que a solução é percorrer o assunto, percorrer aquele problema. Eu quero chegar lá no alto da montanha. E esquece de viver cada momento desse enquanto a gente está subindo, saboreando, entendendo, vendo as sincronicidades. Olha aqui, a gente falou, nós estávamos falando de Vênus. Antes eu falei de Vênus como uma pessoa. Eu venho aqui com as flores para trazer Vênus. E a sincronicidade acontece, ela vem de rosa. O universo é assim, o universo é maravilhoso, né? Isso acontece. Você, às Jung vezes, também, pensa... né? A gente está falando... O Jung fala, né? Da sincronicidade. Da sincronicidade. Às vezes você pensa numa pessoa, aí ela te liga, ela te manda um e-mail, você esbarra com ela na rua. Isso é real. Então, essa energia, o tarô tem essa energia para trazer essa palavra, esse aconselhamento, e é dessa forma que ele se torna, para mim, missão e busca ao mesmo tempo. Porque quando eu vou subir essa montanha do tarô, nunca vou conseguir chegar nesse alto. Porque eu estou saboreando cada momento, cada descoberta. É isso que é o gostoso. Se eu chegar lá no alto, acabou a brincadeira, acabou a história. Não, vamos demorar a chegar, vamos saborear cada momento. Então, o tarô me traz essa motivação. Eu sou um ariano, né? Ascendente em Áries. Então, para mim, é fogo, é motivação. Então, o tarô me traz essa paixão, esse amor, essa entrega, esse impulso, né? Então, o que eu posso falar que acaba que missão e busca se confundem na minha história com o tarô. A minha busca e a minha missão está relacionada a eu ter entendido que é viver cada momento com prazer, com sabedoria, aproveitando tudo. A gente amanhã não sabe se está aqui, né? Então vamos viver o presente, o hoje. Lógico, a gente se fortalece com os exemplos do passado para não cometer os mesmos erros. A gente pensa no futuro, é normal, mas viver o presente e aprender a cada dia o que a vida nos ensina, o que tarô também nos ensina. Você quer falar mais um pouquinho da missão? Que tarô, né, Gil? O tarô, ele não é só muita gente, né? Eu acho que a maioria, a questão do tarô, até pela cultura, né, Gil, da parte divinatória dele, né? E sempre pensando para frente, para o futuro, mas ele também é muito presente, né? É o que você colocou, né? Às vezes a pessoa está tão focada no futuro e ela esquece de viver o presente, né? E esquece também uma questão que o tarô, por incrível que pareça, nos mostra a todo momento, é a questão do livre-arbítrio, né? Então, o tarô não vai determinar o nosso futuro, porque quem determina é a gente através das nossas escolhas. Ele pode, sim, mostrar essa energia, o que pode fluir com mais facilidade, né? As escolhas, o rol de possibilidades que nós temos, mas quem vai dar a palavra final somos nós. Por isso, a importância do autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhece, melhores escolhas nós estamos aptos a fazer. Né? Agora, se a gente... quanto mais a gente conhece a nossa sombra, né? Porque todos nós temos, né? Ninguém é inteiramente bom, ninguém é inteiramente mal, o tarô traz muito isso.
né, através das Exatamente. figuras. A gente vai Porque falar o hoje tarô, mesmo do louco. o tarô é um oráculo de luz e sombra. O que eu falo, né? Eu abri Isso. hoje, né? Antes de começar a live, eu falei assim, tarô, qual a energia que você tem para mim hoje? Ah, ele falou, eu tenho o sol. Aí o sol veio. O sol, sozinho, ele é muito positivo. Ele pode ser negativado, ter sua parte sombra, acompanhado de alguma coisa que vem negativar. O que o sol falou para mim? Ó, você vai falar hoje com clareza, com luz. Você tem vitalidade, você tem brilho, você tem força. Eu vejo muito a carta do sol, é uma carta de amizade, de carinho, as pessoas que aqui chegaram trazendo esse calor para mim, esse abraço para a Ana e para mim nesse primeiro programa, né? Então, o tarô ele vai ter, né? Agora, lá, se a gente for olhar alguma coisa de sombra nessa carta, tem que ter os cuidados com o ego, com a vaidade, tem a coisa do mesmo sol que acalenta, que esquenta, ele pode queimar. Então, tudo tem 8 e 80, né? Todas as energias, Exatamente. elas estão vivas, né? Mas o E o tarô em si, segredo, né, Gil? e essa coisa que assim, quando essa minha intuição, ao ver a carta do Sol e pensar, além das questões de vitalidade, sucesso, vitória, que o Sol pode trazer, eu entendi, é uma comunicação clara que você vai fazer. Você vai conseguir iluminar e trazer aquilo que você tem que trazer e falar daquilo que você tem que falar. Ana e vocês vão estar preparados para mostrar um pouquinho do coração de vocês com clareza e com objetividade. Isso mesmo. E o segredo é achar esse equilíbrio, né, Gil? Achar o equilíbrio. A Conhecendo a carta da nossa força, né? sombra, porque todos nós temos, né? Todos nós temos, conhecer esse lado e usar ele a nosso favor. Né? O problema é quando a gente desconhece. E o tarô ajuda muito, né, nessa parte também. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Porque se nós formos também, isso é até a visão que eu tenho, né? Todos os arcanos maiores, eles vão representar, né? Se a gente for fazer ali uma equiparação com a psicologia analítica do Jung, é a nossa jornada, né? Um chama de jornada do herói, o Jung chama de processo de individuação, né? Que são as várias etapas, a gente vai falar mais para frente, acho Legal que isso que você colocou. é um assunto Processo de muito rico, né? individualização é muito Ele rico, vai, muito forte. exatamente, que é esse autoconhecimento, é quando a gente integra, né? Quando a gente integra esse nosso lado da intuição, do irracional, da sombra, né? Do inconsciente ao nosso consciente. Né? Quando a É gente interessante. consegue integrar as duas partes. Então, o Jung chama ação. E o tarô, através, né, dos arcanos mais processo. Então, ele é muito interessante, porque nós O vivemos, né, interessante que você falou duas esse coisas que eu processo gostei. constantemente. Né? Duas coisas que eu gostei muito do que você falou. Primeiro, da carta da força, né? É você saber ter esse equilíbrio de Sim, dominar essa bela e essa fera. Muitas pessoas só querem isso. mostrar. Hoje, nós estamos vivendo um momento que a internet só quer mostrar o bonito, aquela Bonito. sujeirinha que está debaixo do tapete, né? Aquela pessoa que você Os não é nossos ali fora, defeitos. você tapa, né? A fera você Ela, só que é a bela, né? Cadê a fera, né? E muito disso nos traz esse desequilíbrio, porque você não vai ser bela o tempo todo, né? Então, exatamente. esse controle que a carta da fera vai trazer, esse Bom o tempo equilíbrio, todo. né? Ele pode falar muito da questão sexual, porque é uma carta muito sensual, né? A questão do tesão da carta da força, né? Você Isso. ali, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, seja em qualquer caso, no trabalho, no relacionamento, você está bloqueando aquilo. Eu não quero que meus Sim. colegas me conheçam como eu sou, não quero que o meu chefe me conheça como eu sou. Eu estou sempre sorrindo, eu estou sempre dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem, não tá. Aquela figura da internet está cheia de problemas. Ele está Exatamente. tomando aquele drink ali, aquela foto pode ser de 10 anos atrás, né? E, então, assim, a gente quer tapar essa fera, né? Então, essa carta da força, trazendo esse equilíbrio, você reconhecendo Isso. a sua fera, entrando na caverna, lutando com ela, né? E descobrindo, né, a força através dela, colocando o pelo dela sobre você, como acontece na carta da força
no tarô mitológico e saindo para enfrentar a vida, né, com aquela armadura, com aquela proteção. Eu queria pedir o pessoal para colocar aqui os arcanos maiores. Exatamente. Eu vi que o JP colocou aqui, o Rei de Espadas, né, representa ele, o cara da inteligência, da cabeça, racional, né, matemático e tal. Maravilha. Mas eu queria os arcanos maiores, porque eu vou sortear entre os 22 arcanos maiores, tá bom, JP? Aqui o JP está falando, né, concordando com você, como a Ana falou, o tarô é um reflexo da humanidade e da sociedade. Bem legal. Obrigado, JP. Sim. Então, aí, embora ele seja, né, antigo, né, ele se reatualiza, né? Ele tem esse poder, né? Tem o poder mágico dele. Ele nunca está velho, né? Ele é aquela pessoa que fala assim, você está sempre jovem, né? Porque ele está sempre atual, né? E ele tem a experiência da velhice, do aprendizado, do antigo, Sim. mas ele vem... Tá aí o valor simbólico dele, os símbolos são assim. Ele vem com o tarô com uma coisa jovial, com uma coisa nova, com uma novidade, mas lá dentro dele, a essência dele está lá guardada. Mas ele se apresenta sempre jovem, está sempre ali em todos os momentos. Né? Ele está sempre presente, ele pode estar sempre presente, o tarô, na nossa vida. E aí a gente falou vai falar agora da nossa proposta, né? Qual é a nossa proposta? Por isso que requer estudo, né? Como você falou, estudo e a prática, né? Isso. E aí, assim, dentro do nosso trabalho da Conversa com o Tarô, a gente vai estar junto daqui a 15 dias, e aí ali a gente já vai começar a colocar a nossa proposta. Hoje é mais uma live de apresentação. E, Ana, o que você quer falar para as pessoas? Aproveitar esse momento que a gente tem. Aqui a gente está numa parceria, estamos na mesma balança, com o mesmo peso. A gente está aqui mostrando a nossa cara, a nossa vontade, as nossas ideias. Qual é a tua proposta? O que você quer? Qual é o teu sonho? O que você quer realizar através desse nosso bate-papo, Conversa com o Tarô? Eu acho assim, aconteceu, inclusive essa semana, né? Uma das tiragens que eu fiz, eu sempre peço feedback, acredito que você também, e eu acho que, claro, a gente estudou, a gente estuda, né? Faz parte da nossa profissão, mas é muito enriquecedor, né? Quando alguém chega para a gente, como eu tive, né, um feedback essa semana, e a pessoa fala, nossa, foi uma pessoa que nunca tinha procurado um aconselhamento, né, através do tarô. Então não é que ela nem tinha resistência, ela foi aconselhada por uma amiga, né? E coincidentemente eu publiquei, né, naquela semana, foi a semana passada, o meu post divulgando o meu trabalho, e uma amiga em comum, quer dizer, eu não a conhecia, né? Uma amiga minha compartilhou o meu post, e como ela tinha recebido esse conselho de outra amiga, por que você não procura uma taróloga também, né? Você já fez, é super legal. E aí, conheceu a questão que a gente fala até da sincronicidade, né? Aconteceu assim, nossa, nessa semana alguém me aconselhou e surge o post, né? E eu fiz, né? Utilizei até a mandala, né? Com ela. E depois ela fez algumas perguntas, né? Que eu tinha falado, né? Que ela também fizesse algumas perguntas mais específicas, e o feedback dela foi maravilhoso. Ela disse que eu nunca vou imaginar o quanto que eu ajudei, né, com essa tiragem, coisas assim que eu vi que para ela não estavam claras ainda, que ficou claro, né, essa questão ela sabia as respostas, né, estavam dentro dela, mas ela precisava ter consciência do que estava acontecendo com ela. E ela foi muito grata, disse que eu ajudei muito. Então, o que a gente espera, né, Gil, eu acho que além de se aprimorar, e isso vem com a prática, né, é a gente poder ouvir feedbacks como esse, a gente poder fazer uma diferença na vida daquela pessoa e ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Eu acho que o meu propósito maior é esse, né, e o tarô foi um dos instrumentos, né, que eu vi junto com a psicanálise para fazer esse trabalho e resolvi unir os dois. A gente está com o JP aqui, que eu conversei sobre a questão que eu assisti ele numa live falando sobre tarô, e eu fiquei apaixonado, e a gente fez uma bela amizade. E o JP, na nossa terceira live, eu vou fazer o convite para ele estar com a gente, para também trazer também a sua percepção.
vai ser muito bom, já conversei com ele. Na segunda live, a gente vai estar ainda no dia 24 de novembro, desenvolvendo um tema que a gente já está combinando, e na terceira live, se ele aceitar o convite, ele vai estar aqui com a gente também, papeando, conversando sobre o tarô. A gente pode ter, alguém pode entrar aqui no meu canal e dizer, eu também gosto de tarô, eu queria um dia, me convida, também quero participar, também quero falar. Vai ser maravilhoso receber as pessoas aqui nesse bate-papo com o tarô. Como eu falei, tarô é uma paixão, né? O meu objetivo, né, aqui aonde eu quero chegar, né, eu venho, como eu falei, buscando, caminhando, fazendo a minha jornada, buscando o meu papel, a minha missão, e eu tenho também, o que eu falo, né, eu tenho uma visão espiritual, eu tenho uma missão espiritual aliada a isso, e é como a Ana falou, né, que legal a gente poder atender um cliente, um consulente, um paciente, e ele sair dali melhor do que ele entrou, né? E ele poder refletir sobre aquilo. Embora eu seja um oraculista, eu não acredito, eu quero muito deixar claro isso no meu trabalho e na intenção daquele que me procura. Eu vejo, às vezes, maldade do cliente. Ele não quer dizer nada, ele quer que você faça um milagre, que você diga para ele tudo sem ele saber nada da sua vida. Não trabalho assim. Eu trabalho com parceria. Eu e o cliente, o paciente, a gente está junto. A gente vai abrindo, vai vendo o que o tarô vai falando, vai confirmando, vai permeando essa vida para trazer luz e não para trazer impacto, né? Acho que 2 temas muito difíceis no tarô é a questão da traição e a questão da saúde, né? E muitos vêm para a gente com essa temática. Então, é uma responsabilidade muito grande do tarólogo, do terapeuta, o que ele vai dizer, né? Se uma cliente chega para mim e fala assim, Gil, eu estou a um passo de trair o meu marido por alguma razão. Meu casamento está frio, as coisas não estão legais. O que o tarô pode ver, né? E aí, eu vou consultar o tarô, vou ver o que o tarô vai dizer, né? Mas eu vou querer que ela saia dali com o livre-arbítrio de tomar a decisão que ela achar melhor, levando em conta todas as consequências que isso poderão trazer, para que ela tome uma atitude pautada numa escolha que tem consequências, né? Então, que ela saia dali preparada para dizer um não para essa carta do diabo, ou para, se ela enfrentar esse momento, né, que ela faça isso com muita maturidade, sabendo que uma consequência vem ali, certamente, do lado, né? E que, muitas vezes, o que está faltando para essa cliente é conversa, chegar para esse marido e abrir, e se entregarem, e conversarem, e encontrarem aonde está esse amor que existia, onde foi parar, né? Com o tempo as coisas foram arrefecendo, criar essa expectativa. Então, a minha fala é para trazer mais vida dentro daquilo que pode estar trazendo para ela uma resposta de uma carta do julgamento, uma carta de uma pergunta, o quanto isso vai me impactar lá na frente, o que vai acontecer. Na questão da saúde, é outro tema muito complicado também, né? É um tema muito delicado. Então, eu não quero... O meu objetivo é que os clientes que cheguem até a mim venham com uma energia de que a gente vai conversar, a gente vai... Não existe nada que ela não vai poder me dizer. Se ela quer me falar sobre esse momento dela, essa cliente pode falar comigo. Eu vou ouvi-la, eu vou entendê-la. Eu não vou defender um lado ou outro. Eu vou mostrar para ela os paralelos. Então, eu quero uma cliente que esteja comigo, ouça o meu aconselhamento, aquilo que o tarô está dizendo, e que possa usar aquilo como reflexão. Então, aquele cliente que vai chegar para me testar como tarólogo, já aconteceu várias vezes. E aí, o teste foi feito e foi provado. Mas é muito frágil isso, é muito fraco. Não acrescenta nada. Porque a pessoa está tão fechada, ela está mais preocupada em descobrir se você é bom ou não, e ela não aproveita para curar, para refletir,
para aproveitar os ensinamentos do tarô. Então, o meu objetivo é que, com o meu trabalho, eu traga para pessoas com uma energia, para essa energia da conversa, do aconselhamento, do carinho, do entender até aquilo que a gente falou da carta da força, até aquela coisa que você não mostra para ninguém, você pode mostrar para mim, que eu vou entender, que eu vou compreender, que eu vou abraçar, que eu vou procurar que você possa fazer esse encontro e entender esse medo, entender essa dificuldade de lidar com o profundo e de lidar com as coisas que a gente não quer ver, que a gente bota para debaixo do tapete. Uma hora o tapete está explodindo, não tem mais como botar nada para dentro do tapete. JP está dizendo aqui que ele aceita o convite para a terceira live, em dezembro, e ele falou um troço muito legal, que quero trazer para a gente aqui, para a discussão. O tarô sempre se renova, pois todas as dores e dilemas da humanidade já foram vividos em diversos momentos da história. Como Gil disse, o mundo se renova, mas a essência do tarô se mantém. Gente, fantástico, né, o que ele falou. Ele traduziu em palavras o que a gente estava conversando, né? É fantástico isso. A gente não vai viver nada de diferente. Porque são os arquétipos, né? Agora, a gente pode, às vezes, até passar pela mesma coisa ciclicamente. O tarô vai lá mostrar a roda da fortuna. Você está vivendo um ciclo que se renova, você não renova, você volta para o mesmo lugar, não está aproveitando esse movimento da roda para trazer novidade. Aí o tarô vem trazer o novo. Às vezes nós é quem não nos renovamos, nós é que não conseguimos enxergar a oportunidade do renovo, de fazer diferente, de aprender com as experiências vividas. Aí cabe a gente, cabe a cada um, né, buscar esse aconselhamento, trazendo uma oportunidade de fazer diferente, de fazer o novo, de obter um outro resultado melhor do que aquele que está sempre a mesmo filme, né? O mesmo filme. O que você teria a dizer sobre isso? Quer que eu repita a frase dele para você refletir sobre o que ele falou? Oi, Gil. Oi. Quer que eu repita a frase dele para você? Não, eu ouvi. Não, não, eu ouvi. Então, o que eu ouvi certinho. O que eu até cortei um pouco, né, falando, é que o que ele disse tem muito a ver, né, com os arquétipos. Exatamente, né? Aquelas figuras que representam exatamente tudo que já foi vivido e que ficou no inconsciente coletivo, né? O que ele falou foi de uma forma mais simples, mais direta, mas que tem tudo a ver, né? Os nossos dramas, né? A tristeza, as decepções, as traições, né? Isso o homem vive desde lá de trás, né? Só muda o tempo, né? É o que acontece, Ju, até fazendo um parâmetro aí com a minha outra área, com a literatura, né? Por que a gente tem escritores que são universais, que passa o tempo, eles continuam ali sendo estudados, aclamados, como Shakespeare, como Machado de Assis, né? Porque eles tratam exatamente desses dilemas humanos, né? E o que acontece de muito interessante também, para acrescentar, o que é diferente é a individualidade, né? Como cada um vai trabalhar com aquela questão. Os problemas são universais, né? Existe esse consciente coletivo que o Jung traz para a gente, mas também existe o inconsciente individual, como Freud também, né, alerta, e aí é como cada um de nós vai viver essas experiências, né? Então, exato, a gente tem que olhar os dois, né? O coletivo e o individual. E essa reflexão que você falou é o lado terapêutico do tarô, né? Quando você citou o problema lá da consulente e que você faz todo esse trabalho, é o lado terapêutico. Inclusive... você fazer com ela, não é você que chega à conclusão para ela, você caminha junto com a simbologia do tarô para que ela faça a melhor escolha, para que ela reflita
provavelmente que toda o escolha tarô, tem suas consequências. se a Toda. pessoa chega com uma pergunta tão profunda como essa, o tarô vai lá atrás, ele vai mostrar para ela, ele vai fazer perguntas para ela, para questionar ela sobre aquela situação. Aí ela vai poder chegar, às vezes, a Exato. coisas do passado, à infância, ao que ela viveu com o pai e com a mãe. Vem tudo, e o tarô vai trazendo tudo, né, à tona, para você refletir. Exato. E essa sacada que você falou de usar a literatura, eu tive esse insight quando eu comecei a Exatamente. estudar o tarô, e eu criei o curso Tarô, Filmes e Músicas, onde eu pego lá um livro, uma história de um filme, uma música, e eu trago essa história para contar para os meus alunos. E aí fica, você não, a minha ideia não é você conhecer o arquétipo guardando aqueles nomes que ele tem, palavras-chave. A gente precisa trabalhar assim. Mas eu dou uma Decorar, ajuda. né, as Eu palavras-chave, mostro, decorar, eu mostro quem entender. é o arcano e ele passa a conhecer o arcano, a sentir o arcano. E como a gente combinou, né, que a gente vai E na falar vida prática, né, no dia na a vida dia. prática, os exemplos. Por isso que eu, JP, somos muito adeptos ao tarô mitológico, porque ele traz os exemplos, né? O tarô mitológico ele vai trazer os exemplos. Então, aproveitando nesse momento agora, que a gente vai falar sobre essa figura do tarô, que é o que começa a jornada, que é o louco, eu queria trazer para vocês a minha interpretação do louco, que é um pouco do que eu falo na minha aula, entre outros filmes, entre outras músicas. Um exemplo muito prático. A gente tem Simba no filme O Rei Leão. Simba é um menino, né, que é apresentado ao imperador, o leão, tem o seu primogênito, e ele é apresentado para a selva, o futuro imperador. Quem faz isso? Rafiki, que é o macaquinho. Rafiki é o sábio, é aquele que trabalha com a questão de política, a sabedoria, os rituais. Rafiki é o sábio na história do Rei Leão. Ele vai lá e apresenta o menino Deus, o menino rei, o futuro imperador, o futuro Rei Leão. O menino tem toda a característica daquele impulso do louco. Ele fala, eu rio na cara do perigo. Ele quer se autoafirmar, né? E aí o imperador, na negativa, que é o Scar, que é o irmão, né, do Mufasa, consegue convencê-lo a levar o pai dele para uma emboscada sem que ele saiba. E aí o menino leão vê o pai morrer. E aí ele tem um grande choque naquele momento. E aí o que ele precisa naquele momento? Ele encontra Timão e Pumba cantando a música Hakuna Matata, A Vida Sem Problemas. E ele vai para essa jornada do louco. Eu não quero lembrar do que aconteceu. O que eu fiz foi horrível. Eu matei meu pai pelo meu impulso. Essa figura do louco, né, foge da realidade dele, não assume a responsabilidade do que aconteceu e volta para assumir o lugar do pai. Ele embarca Hakuna Matata, a vida sem problemas, Hakuna Matata. E aí o que acontece? Essa figura que eu trago para a gente ver aqui, conversar, eles estão passando por uma árvore no meio de um abismo com uma ilusão imensa, trazendo o quê? O louco no abismo, cantando, tá na boa, né? E aí Rafiki volta a encontrar o menino leão, o jovem leão, e dá uma cacetada na cabeça dele. E diz para ele, olha, você não vai poder ser louco a vida toda. Você é filho de Mufasa, você é o imperador, você tem que voltar e assumir o seu papel. A jornada do louco foi muito boa, foi curativa para você, fez parte de um momento. Timão e Pumba vão continuar nessa jornada, porque tem pessoas que vão continuar na jornada do louco. Mas você, olha para você a sua imagem refletida no lago, e ele vê Mufasa. Mas não é Mufasa, sou eu Simba. Eu tenho que voltar e eu tenho que assumir o meu papel. Então, quando eu falo do louco,
esse louco que chega na nossa vida, né? Ele pode chegar numa hora muito boa, ele pode nos trazer um alento, uma fuga de uma realidade. Esse louco pode chegar num momento em que um trabalhador está vindo ali jogar e ele precisa de um tempo, ele está muito voltado para o dia a dia, ele precisa de uma alegria, de umas férias, de um momento de descontração. Se um cliente me pergunta, vou fazer uma viagem, que carta que saiu? O imperador. Ih, caramba, muito controle, muita preocupação. Veio louco, e você vai se divertir, né? Agora, ele pode também chegar para você numa tiragem e falar, cara, a vida sem problemas é muito boa, mas tem conta para pagar, boleto para pagar, a vida está batendo na sua porta. Então, assim eu mostrei para o meu aluno, é a forma com que eu materializei a figura do louco, para que ele entenda essas energias que estão agregadas à energia do louco. Então, ele é 8, ele é 80, ele tem sombra e luz. E a gente só tem que saber lidar com ele quando ele aparecer no nosso caminho, tirar o melhor proveito. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho do que a Ana tem para dizer sobre o louco. Eu gostei, assim, foi muito didática, né, a forma como você escolheu para falar do louco, né? E é exatamente isso, é aquilo que nós estávamos dizendo, né? Os arcanos, eles têm o lado positivo, né? O lado do arquétipo e o lado sombra, né? Depende do que a gente está vivendo, da situação, né? E o louco, ele é uma coisa que me chama muito a atenção, né? É a numeração, ele não tem, né? Alguns tarólogos começam lá como o primeiro, né? E alguns como o último, não é? Então, numa linguagem... A minha instrutora do tarô dizia que o louco, ele pode aparecer em qualquer lugar. De 0 a 22, ele está ali, ele pode entrar em qualquer buraquinho. Exatamente. Ele está na jornada, ele está no caminho. Exatamente. Na jornada, ele inicia essa jornada. E é bem interessante o lado simbólico, como ele inicia, né? Porque ele está lá com a mochilinha dele, é um andarilho, né? Ele leva, né, só o que é essencial para ele, né? Então, ele começa, para a gente ver como essa questão da jornada do herói, né? Tem tudo a ver com esses 22 arcanos, e começa ali, né? E ele vai passar por cada um, né? Até ele ganhar, né? Aquilo que eu falei, né? Nessa vertente mais psicanalítica, que é a sua integração, que é a sua autoconsciência, o seu processo de individuação. Então, ele começa lá totalmente maturo, né? Ele tem esse lado, claro, bom, a coragem que a gente tem que ter diante do novo, explorar, né? Aquele lado destemido, aquele lado infantil também, que a gente precisa. Às vezes a gente, como você falou, está muito rígido, né? Mas ele tem... Então, esse é o lado positivo dele, né? Ele tem essa questão, né, da nossa criança interior, que também não pode ser deixada de lado, né? Ele está rindo, ele é leve, né? Ele representa ali, se a gente for olhar essa abordagem mais junguiana, o nosso ego, né? Ali o princípio, o nosso ego é o mais interiorizado possível, né? Por isso que eu falei, até na criança interior, ele é um arcano que se volta bem para o nosso interior, ele não está moldado ainda, né? Ele não está ainda... primitivo, Isso mesmo. Ele ainda não está estruturado, ele não está estruturado ainda, né? E então ele remete ao lado positivo dele, essa coragem, a gente ser destemido, esse lado que a gente não pode esquecer, mas ele tem aquele lado também de responsabilidade, da procrastinação. Tem a parte da sombra. Aí é o lado sombra dele. Então, claro que por isso que você falou, Gil, eu achei muito interessante essa conversa, essa conversa que você tem com o seu consulente antes, né? E por isso que não adianta a gente só decorar, tem que ver o contexto. Que aquilo depende, qual o contexto da tiragem, né? Por isso que essa conversa é muito importante, porque ele tanto vai poder, assim, no jogo, né? O jogo que você elegeu, que você escolheu, qual a posição que esse louco vai sair,
né? Para a gente entender qual a questão formulada pelo consulente, para a gente entender se ele está ali no contexto mais positivo ou se ele está servindo como esse alerta. Porque você vê, ele está perto ali do precipício, ele pode cair, ele pode desabar, dependendo da escolha que você vai fazer. Eu costumo dizer assim, o cliente me pergunta... Que a gente tem que o cliente me pergunta sobre um projeto de trabalho. O louco vem. O que o louco vai dizer? Talvez sim, talvez não. Se joga, qual o problema? Vai lá, se der, deu, se não der, não deu, né? Então, é isso que ele vai falar. Então, assim, esse louco, ele traz toda essa questão dessa leveza, vai à frente, é isso, cara. Tem um pouco de perigo, mas eu rio na cara do perigo, né? Não é isso que o menino Leão fala? E eu queria aproveitar o momento que a gente está já quase fechando a live, primeiro para pedir para vocês reforçarem aí quais são os arcanos. Tem tanta coisa, né? Se a gente fosse falar, né? Eu acho muita que o louco coisa, Gil, daria uma aula só do louco. Um dia para a gente falar só dele, porque porque na verdade o louco tem a jornada. Exatamente. Ele dá de cara com o mago, aí ele vai para a sacerdotisa, ele vai para a imperatriz, a cada momento ele vai ganhando uma experiência, uma vivência, né? E isso é que é bonito de estudar, de entender, de viver. Eu queria só comentar aqui, né, orgulhoso da minha aluna, que alguém fez uma pergunta sobre tarô aqui, e ela mandou ver que o tarô tem 78 arcanos, são 56 menores e 22 maiores, explicou tudo aqui, nota 10, já passou de ano. E eu queria só ver com vocês agora quais são, que vocês coloquem aqui agora, quais são quais são as figuras do tarô de 0 a 22, para a gente poder sortear aqui. Vou pedir até para a Ana sortear para a gente qual é a figura que vai sair. Só vocês colocarem o nome. Já tem um enforcado. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui, o JP está falando que tem o tarô das mulheres sábias. Eu não conheço, não vou procurar. Que é onde o arcano do louco, representado por um bebê. Energia bebê mesmo. É energia inicial, né? Querendo aprender, fazendo as gracinhas, querendo engatinhar, caindo, né? Então, aqui, vamos separar essas cartas, Ana. Aqui o enforcado. O enforcado. A Ana pediu a estrela. A gente vai sortear com as cartas que o pessoal colocou, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que fez algum pedido. Ok. Aqui, estrela. Se alguém quiser que a gente faça responder uma pergunta, coloca aqui no chat o arcano. Já tem do JP, que é o enforcado, e da Adriana, que é a estrela. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Para a gente sortear aqui esses arcanos? Que a gente está chegando já ao final da live. Não, então a gente faz assim: temos a estrela e temos o enforcado. Ana, sorteia aí, embaralha os dois e vê qual que vai sair, e aí a gente pede para eles fazerem a pergunta no chat. Isso. Se eu mostrar muito, aí não dá muito certo. Eu botei para a Adriana a estrela e para o JP saiu o pendurado. O enforcado. O pendurado, né? Saiu aqui no sorteio então, o pendurado. Quem vai fazer a pergunta é o JP. JP, coloca a sua pergunta aí no chat, que a gente vai dar um pitaco aqui para você. Não, peraí, vamos tirar novamente aqui. Peraí, vamos tirar de novo aqui, porque teve mais gente colocando aqui. Então, tem a estrela, tem a imperatriz. Peraí que eu já embaralhei aqui tudo. Vamos fazer o sorteio com os 4 que colocaram aqui, dá para dar tempo ainda.
Enforcado, estrela. O enforcado, a estrela, a imperatriz. Tem mais algum? Eu acho que ninguém colocou mais, não. Só 3 pessoas que colocaram a pergunta. O Zé colocou a imperatriz e a... Quem mais botou aqui? Cadê a da Sônia? Sônia, qual é a sua, Sônia? É a imperatriz, né? Tá. Então são 3, na verdade. Tem a imperatriz, tem o enforcado e a estrela. Imperatriz. Então são a gente 3, tem... então. Isso, são 3. 3. Vamos ver. Vou pegar aqui. Meio. Foi a estrela. A estrela. Então tá. Então quem vai fazer a pergunta, então, é a Adriana com a estrela. E o JP também pode fazer a pergunta dele. Eu respondo uma, você responde outra. Tá bom? Isso. Então a Adriana faz a pergunta para a Ana e o JP eu respondo a pergunta dele. Podem colocar aqui no chat. O JP perguntou assim, vamos lá. Vamos ver qual é a pergunta dele. Você está acompanhando o chat também, Ana? Dá para você ver? Não estou conseguindo ver aqui por causa do meu óculos. Tá. Os sorteados foram o JP, que eu vou responder, e a Adriana, que a Ana vai responder. Isso. A Ana quer saber, a Adriana quer saber, Ana Paula, se ela vai viajar ano que vem. O que você consegue ver aí de aconselhamento para essa pergunta? Ela quer fazer uma viagem ano que vem. Uma viagem para onde? Pode falar? Ela está fazendo um planejamento, uma turismo, viagem para dentro do Brasil, para João Pessoa. É uma viagem de entretenimento com a mãe, levando a família. Ah, tá. E o JP está perguntando como devo conduzir a minha transição da carreira. Já estão dizendo aqui que a Adriana, na viagem para João Pessoa, lá para Paraíba, vai adorar. Eu já tenho aqui a resposta para o JP, eu vou adiantando já enquanto... Já tem o aconselhamento aí de quem já foi. Você já conseguiu já, Ana? Posso fazer aqui o meu ou você faz primeiro? Já. Pode começar, Gil. Pode começar. Então, JP, a gente tem para você a carta do julgamento, tá? Então, o que eu sinto aqui é que dentro da tua área de trabalho, talvez você esteja tendo um retorno de algo do passado. Alguma situação que você já viveu retorna. Você deve usar aquilo que você já conhece, já sabe que pode funcionar. Está tendo uma oportunidade de algo novo. E vai construir algo sólido, algo que vem com o 4 de paus, de uma energia de força, de manifestação,
que vai te dar, amparar, vai te trazer a celebração. Mas precisa passar por esse processo de uma decisão em que você tem que usar elementos, situações que você já viveu, do seu aprendizado, para fazer uma boa escolha. Então, eu diria para você que é positivo, temos aí uma celebração, e a forma de você conduzir, né, essa transição é usando os bons exemplos, tudo que você sabe, que você aprendeu, né, e aproveitar esse despertar, né, para trazer um momento novo, um momento de tranquilidade, de estabilidade, né, que a carta do 4 de paus está vindo te falar. Tem muito trabalho, né, porque aqui tem esforço, paus é esforço, mas tem vitória e tem celebração. E utiliza os seus conhecimentos, os seus aprendizados. Me parece que você está vivendo uma situação que você já viveu antes e ela está voltando, batendo na tua porta. Pode ter alguma coisa do passado a ver com essa história. Espero poder ter ajudado com muito carinho. Agora vamos a Adriana com a viagem. Com você, Ana Paula. Isso. Eu tirei, né, um arcano maior, a roda da fortuna, né, de como foi aconselhamento, né? Eu trabalho, eu já falei com o Gil, como eu faço o tarot terapêutico, eu trabalho mais com os arcanos maiores, tá? E a roda da fortuna é bem interessante, né, Gil, porque é uma carta também de acontecimentos, de ciclos, de altos, baixos, né? E aqui me fala, né, quando eu vi que pode sim ser algo positivo, né, para você, que embora eu acho que é um novo ciclo aí que está que você quer fazer, né, Gil? Não sei se você tem uma. Eu geralmente não tiro uma carta só, mas o que dá para entender é algo que você quer, né? E é algo que está vindo mesmo, porque a roda ela também indica muito essas mudanças que não dependem da gente, é o destino. Até quando a gente fala em roda da fortuna, me vem muito a questão do destino, né, Gil? E então é como se fosse um processo que você quer, mas que também está além de você. Né? É algo que você está querendo, que você está planejando, tanto que você está falando isso com bastante antecedência, então que você já conhece esse seu desejo, né? Mas que o destino, né, tá também positivo em relação a isso, né? São essas, de repente, essa viagem também simboliza aí novas buscas, né? De novos ares, mudanças, né? E para você concretizar, às vezes não pode ficar ali também só ali na nossa mentalização, o destino, né? Ali as energias estão abertas mesmo para você fazer isso, né? E depois eu tirei uma segunda cartinha para confirmar, né? Para não ficar muito vago. Pode falar. E saiu o carro, né? E o carro nada mais é do que movimento. O carro nada mais é o quê? Também é mudanças, é movimento. Né? E a viagem tem tudo a ver com isso, né? Com transformações. A gente precisa se movimentar para fazer uma viagem. A gente precisa planejar, né? Para onde eu quero ir, por que eu quero essa viagem. Então, ela exige um movimento mental e físico também, né? Então, é uma carta, assim, está tudo muito positivo para você, tá? Nessa... eu vejo essa viagem como uma mudança, vai ser benéfico para você. Eu vejo. Não é, Gil? Uma mudança, também, porque é um ciclo. Uma mudança, a roda só me preocupa porque eu vejo muita ilusão naquela grande sorte, naquela grande coisa de acontecimento. Então, assim, eu acho que a roda da fortuna veio para dizer, as coisas, o destino vai acontecer, a roda vai girar. O carro veio confirmando a viagem, porque o carro é uma carta de viagem, né? Eu só diria para a Adriana que com essa roda... eu só diria para a Adriana com essa roda, não tenha tanta ilusão que o que você... Sabe quando a gente quer muito uma coisa, mas não é bem aquilo? A viagem vai te trazer alegria, felicidade e tal, mas não fica... se você não sair dessa viagem e não encontrar o que você procurou, é porque não é bem isso, é outra coisa. Às vezes consegue fazer viagem,
Porque a e vai mudança está voltar dentro também, né, Gil? Às sem o vezes a gente retorno. projeta. Faça a viagem no sentido mesmo de renovo, de se divertir, mas a nossa vida vai voltar para o mesmo lugar, para a mesma Sim. casa, para a mesma realidade. Movimentar, né? O carro é movimento, É. né, Gil? O Então, carro é movimento. aproveite a sorte, a roda está aí, o destino está aí, É sair mas daquela olhe para a realidade viagem, também. para esse Isso. renovo da viagem, né? Mas também tenha só cuidado para não entrar muito na ilusão de que isso é tudo, que vai ser maravilhoso e que vai trazer uma resposta que às vezes não está ali, né? E então é isso. Gente, gratidão, gratidão imensa. É como nas mudanças, né, Gil? Às vezes a pessoa está com um problema, estou dizendo que é o caso dela. Só posso complementar aqui, Gil? Às vezes a pessoa Sim, acha, é a Adriana, né? Eu não estou falando que seja o seu caso, tá? Eu acho que você perguntou até porque é um plano, você já quer fazer, né? Mas, como o Gil falou, às vezes a gente até se apega, né? A gente chama até em psicanálise das compensações, isso. né? E a gente se apega, se eu fizer isso, vai. E quando as mudanças, né, elas têm que vir de dentro. Claro que aí de fora, por exemplo, é importante também. Né? Essa viagem pode simbolizar para você ter um descanso, conhecimento de algo novo, um espaço novo. É importante, né? E é como a roda fala, o ponto mais positivo, o destino aí está fluindo, né? E o carro mostra isso, esse movimento, mas que para como o Gil bem alertou, esse lado mais sombrio, né? Eu tenho que tomar cuidado Toda vez que eu vejo a roda, com eu lembro daquele programa Roletrando do Silvio não Santos. O depositar tudo sujeito isso. roda, Porque aí, quando roda, acaba, aí dá um vai, vazio muito grande. ganhou 100 mil. Ganhei 100 mil, roda de novo, perdeu Isso, tudo. Saiu do jogo. Então a roda é imprevisível. É o isso, destino mesmo, isso. né? Então eu acho que ela trouxe sozinha Não uma depende da energia gente, né? É isso que eu. de destino, entendeu? E veio com um carro comprovando a viagem. Só um alerta desse pequeno negativo, que é a gente não colocar ilusão demais naquilo que a roda pode não oferecer. Ela pode Isso. oferecer a Em viagem, tudo, né? mas aí Isso vale para aproveite, tudo. curta, vai para tudo. Ana, amei a tua resposta, maravilhoso. Estou muito feliz com o programa. Vocês. Agora vamos trabalhar, vamos nos preparar para a próxima live, dia 24 de novembro. Eu também espero. Esperamos vocês, então. Nossa gratidão imensa por todos que aqui participaram com a gente. Muita gratidão. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Um fim de Muito semana obrigada. maravilhoso para todos. Gratidão imensa. A gente vai estar no dia 24 de Muito novembro aqui, obrigada tá? também a A todos gente vai vocês mandar e os ao Gil que me deu essa convites. oportunidade. Aqui está com o José Carlos, parabéns para os dois, quero mais iguais a essa live. A Adriana está agradecendo, gratidão pelo carinho. JP também está aqui, muito obrigado pela live, Gil e Ana. Gente, gratidão a vocês que estiveram aqui com a gente. Um beijo no coração de vocês. Bye, bye. Muito obrigada. Eu queria falar, Gil, que foi a minha primeira live, viu? Muito obrigada pela É? oportunidade. Olha, eu vou dizer para você, nem Tá bom. parece. Você estava muito bem. Foi a primeira. Eu acho que Vênus te acompanhou Foi. bem aí, te deu, Muito obrigada. né? Beleza, harmonia, equilíbrio. Você Muito estava regida por obrigada. Vênus aí. Beijo, beijo. Obrigado, Ana. Muito obrigada pela oportunidade a todos. Beijo. Tchau. Até a Beijo, próxima. tchau. Beijo.